No domingo de Páscoa, vamos a Israel e revelar as descobertas mais recentes de arqueólogos e historiadores na Terra Santa. Entre eles, a descoberta do lugar onde teria acontecido a primeira ceia descrita na Bíblia. As novas descobertas na Terra Santa. Desembarcamos em Tel Aviv, a moderna metrópole israelense. Uma cidade com excelentes índices de qualidade de vida, banhada pelo mar Mediterrâneo. Logo, pegamos a estrada com destino a Jerusalém. Nossas lentes querem registrar o que nenhuma TV brasileira mostrou até aqui. O local do encontro entre Abraão, o pai da fé, e o rei Melquisedeque. Nós tivemos um acesso exclusivo a esse lugar. É um achado de grande importância para a história de Israel, para o mundo. Aí está Jerusalém, a cidade sagrada. A capital de ruas estreitas, por onde alguns dos capítulos mais decisivos e emocionantes da história foram escritos. Hoje, graças a novas tecnologias, arqueólogos e pesquisadores conseguem reviver estes passos. Contar com riqueza de detalhes tudo que essa terra já viu. A Jerusalém que vamos conhecer agora e que mexe com a fé de tanta gente no mundo é conhecida como Cidade Antiga. Fica cercada por muralhas milenares dentro da Nova Jerusalém. Nós estamos chegando ao Muro das Lamentações. Entramos pelo lado judaico da Cidade Antiga. E o muro está bem ali. Essa é a única parte que resta do antigo templo de Herodes. Essa área era toda ocupada pelo grandioso templo, frequentado por Jesus e destruído pelos romanos quase 40 anos após a crucificação. Antes ainda, ficava aqui o Templo de Salomão, destruído pelos babilônios em 586 a.C. Não é fácil identificar vestígios dessa época. Mas, ao longo dos anos e com muitas escavações, os arqueólogos têm conseguido fazer grandes descobertas. Uma das principais é essa, o Arco de Robinson. Naquela parte manchada do paredão ficava o conhecido Arco de Robinson. Era a entrada para o templo de pessoas de maior poder aquisitivo e escribas também. Essa era a visão do arco nos tempos de Jesus. O arco não tinha esse nome na época de Jesus. Foi dado a ele em homenagem ao arqueólogo que, ao trabalhar nas ruínas, descobriu toda essa história. Ali é onde você começa a demarcar, através da enxada do arqueólogo, usando um processo mais científico, o contexto histórico da vida de Jesus, dos evangelhos e também do Antigo Testamento. Depois da descoberta do arco, tudo mudou por aqui. E um achado foi levando a outro. O Arco de Robinson seria o marco do início da arqueologia na Terra Santa. Jerusalém é uma cidade que passou por várias destruições. E cada nova versão da cidade é feita em cima da anterior. Foram muitas deposições de material do passado, fazendo com que Jerusalém hoje seja como se fosse um bolo de aniversário com muitas camadas. Eu diria dezenas de camadas sobrepostas de construções e reconstruções ao longo de milhares de anos dessa fantástica cidade. São camadas de história.
A rua por onde Jesus passou, por exemplo, está sob a terra. Mas vamos encontrá-la. Os segredos dos subterrâneos de Jerusalém. Bem ao lado do Muro das Lamentações, fica a entrada para os subterrâneos da cidade. Em poucos minutos de caminhada, já estamos vários metros abaixo da superfície. Essas galerias, na época de Jesus, estavam no nível da rua. Era por aqui que comerciantes, sacerdotes e moradores circulavam todos os dias. As ruas largas de antes, hoje não passam de caminhos estreitos. Nós estamos num lugar bem apertado e baixo, menos de 2 metros de altura, e aqui bem estreito. A gente está caminhando em direção à antiga avenida lateral do templo, por onde Jesus passou. Finalmente chegamos à tão esperada rua por onde Jesus passou, nas imediações do templo. Esse lugar aqui exatamente é o final da rua. E os arqueólogos dizem isso por alguns sinais, por algumas evidências. Uma delas é o piso. Esse daqui, piso dessa rua que passava ao lado do templo. Do lado tem um piso que nunca foi usado, uma rocha ficou aqui. Os arqueólogos também encontraram. Outro sinal disso são as camadas aqui ao redor. Então nós estamos na primeira camada dessa rua que ficava na lateral do templo. É a mesma rua que passava por baixo do Arco de Robinson, que mostramos há pouco. O caminho onde Jesus teria enfrentado os cambistas do templo. Um local que ficou séculos debaixo da terra. E hoje nos permite a inigualável sensação de caminhar nas páginas da Bíblia. A cidade de Davi. Davi reinou em Jerusalém aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Naquela época, a Arca da Aliança, o baú sagrado que guardava as tábuas com os 10 mandamentos, havia retornado a Jerusalém. A cidade era um mistério para os cientistas, até que um arqueólogo encontrou, quase sem querer, um túnel sob Jerusalém. Um caminho escavado na rocha, cheio de água, que confirma uma informação registrada na Bíblia. Segundo os escritos, este túnel levaria a Jerusalém de Davi. E de fato, depois foi comprovado que o caminho descoberto por acaso era o túnel do rei Ezequias. A antiga Jerusalém deixava de ser um mistério e começava a ressurgir pelas mãos dos arqueólogos. Nossa equipe obteve autorização para caminhar em um túnel próximo ao túnel do rei Ezequias e que também foi importante na identificação da Jerusalém de Davi, o túnel cananita. E durante o percurso do túnel a gente vê outros acessos. Esse daqui é até proibido de passar. É muito estreito. Opa. Cuidado aí, Leopoldo. Imaginar que esses túneis tinham entre suas funções proteger o fornecimento de água para a cidade de Jerusalém e também era uma forma de dificultar a invasão de inimigos. Imagine como que uma tropa inimiga ia passar por aqui. O
altar de Abraão e Melquisedeque. Deus ainda está do nosso lado. Abraão fez uma aliança com Deus, mas também com homens poderosos na terra. Um deles foi Melquisedeque, o rei de Salém. E a Bíblia fala que Abraão encontrou-se com Melquisedeque na cidade de Salém. Todos os indicativos históricos apontam que Salém seria aquela que no futuro viraria Jerusalém. A tradução de Jerusalém é Cidade da Paz. Durante séculos, arqueólogos procuraram alguma evidência que levasse até Melquisedeque. Até que, sob a liderança deste pesquisador, Elishu Kron, eles enfim conseguem chegar a este local, um buraco nos subterrâneos de Jerusalém. O arqueólogo que escavou o local, Elishu Kron, chama aquele de o Templo Zero. Nós estamos diante de uma descoberta arqueológica recente, a mais recente na cidade de Davi, que é a Jerusalém da época do rei Davi. É uma descoberta que vai ser mostrada pela primeira vez agora na televisão brasileira. Nós tivemos um acesso exclusivo a esse lugar. Outras pessoas, turistas, não tiveram esse acesso que nós tivemos hoje. Este paredão todo, de aproximadamente 25 metros de altura, segundo os arqueólogos, é o altar da primeira ceia descrita na Bíblia. Uma refeição oferecida pelo rei Melquisedeque a Abraão. A pessoa que passa ali não percebe, mas naqueles entulhos existem muitas cerâmicas antigas. E pelo formato delas, sabe que são cerâmicas que foram usadas em 1800 a.C., portanto da época de Abraão. E ainda de acordo com os arqueólogos, esse chão que eu estou pisando aqui é o chão original daquela época. Uma superfície que tem aproximadamente 4.000 anos. O chão que pisaram Abraão e o rei Melquisedeque. Uma cerâmica local que nos ajuda na datação, os elementos encontrados ali que mostram realmente um acordo de paz, uma celebração envolvendo vinho, envolvendo pão, envolvendo sacrifício, realmente são indicativos arqueológicos de que ali houve um evento mencionado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro do Gênesis, a respeito do encontro de Abraão com Melquisedeque. Esse paredão todo seria o altar desse encontro entre o rei Melquisedeque e Abraão. Os altares daquela época eram grandes construções de pedra, erguidas para adorar a Deus. Talvez nunca venhamos a saber quem foi Melquisedeque. Assim como ele entra na história de Abraão de forma misteriosa, ele some também misteriosamente. Pesquisadores só começaram a descobrir tudo que se esconde nessa área há pouco tempo, 10 anos atrás. É fascinante observar como a Terra Santa ainda guarda tantos registros importantes. Tantas marcas da história desde os tempos bíblicos. Mas hoje, esse trabalho está ameaçado. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, quer proibir as buscas arqueológicas nas imediações do antigo templo. Os motivos são confusos e se misturam com questões políticas. Israel se afastou da organização e recebeu apoio dos Estados Unidos. A luta é diária para garantir que a história guardada aqui não se perca. No mês passado, estudiosos vibraram com o que consideram uma grande descoberta: o selo de Isaías. O selo de Isaías. Essa é a imagem divulgada pelos pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. O pequeno pedaço de argila, de 6 centímetros, seria a marca do profeta. O profeta Isaías é um profeta extremamente importante no Velho Testamento, principalmente porque ele é um
maior dos profetas messiânicos. Ele é o que vai dar mais dicas, mais detalhes sobre quem seria esse Messias. Pouco antes desse achado, também foi encontrado aqui em Jerusalém o selo de Ezequias. Os dois foram encontrados em lugar muito próximo. E o que isso significa? Que provavelmente, então, havia uma relação entre os dois. Bom, pela Bíblia, essa relação existe. Um dos reis do período de Isaías foi justamente o rei de Ezequias. Esse selo de que falamos não tem nada a ver com aqueles que usamos em cartas. Nos tempos bíblicos, para que alguém comprovasse ser o autor de um documento, era preciso imprimir uma marca com seu nome e função. Essa espécie de carimbo, que funcionava como assinatura, era o selo. O selo de Isaías, encontrado nas ruínas, está quase completo. Na parte de cima, falta apenas uma letra para que esteja escrito Isaías em hebraico. E na parte de baixo, falta apenas uma letra para que esteja escrita a palavra Navi, que significa profeta. É algo muito próximo, mas que ainda exige mais pesquisa, segundo os estudiosos. Então, vou encontrar a outra parte do selo seria uma forma interessante. Só que pensando que esse selo tem apenas 6 centímetros, encontrar esse pedaço vai ser muito mais complicado. Mas acredito que eles estão ainda tentando isso, quem sabe vão encontrar. Siló, a primeira casa do tabernáculo. Atravessamos regiões áridas. Esta é uma estrada que corta a montanhosa região de Efraim. Quanto mais a gente segue em frente, mais a gente descobre o que aconteceu para trás. No alto do Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos. Em seguida, o profeta recebe instruções para construir uma arca, onde ficariam guardadas essas tábuas. A arca deveria ficar em um tabernáculo. Uma tenda montada e remontada várias vezes enquanto o povo hebreu vaga pelo deserto. Até que um dia o tabernáculo e a Arca da Aliança repousam em um lugar. Esta região, segundo os arqueólogos, no alto da montanha em Shiló, teria recebido a Arca da Aliança, logo depois que o profeta Samuel montou o tabernáculo nesse lugar. Um dos maiores mistérios da Bíblia até hoje é o destino final da Arca da Aliança. E as pistas que existem hoje na terra seca de Siló podem um dia ajudar a resolver esse enigma. A certeza que se tem é que a arca ficou aqui por aproximadamente 300 anos, o que torna Siló um lugar especial, sagrado para bilhões de pessoas. Saímos de Siló e vamos aos limites de Israel, na principal fronteira natural da Terra Santa com a Jordânia, o Rio Jordão. Um rio muitas vezes citado na Bíblia. De acordo com os textos sagrados, quando Josué guia o povo hebreu e para diante do Rio Jordão, a distância entre uma margem e outra é tão grande que atravessá-lo parece impossível. Os sacerdotes levitas então levam à beira do rio a Arca da Aliança. As águas imediatamente começam a se movimentar, até que o caminho finalmente surge diante de todos.
Rio Jordão mudou muito nesse tempo todo. Hoje se parece mais um riacho tranquilo. Do lado de cá, território de Israel, após aquelas boias amarelas, território da Jordânia. E de acordo com os arqueólogos, esse lugar é o mais provável do real batismo de Jesus. Aqui onde nós estamos. Não faz muito tempo, essa região era isolada, com acesso restrito. Aqui ainda existem milhares de minas terrestres, que começaram a ser retiradas só neste ano por Israel. Mas as guerras são coisas do passado. A vida hoje é tranquila, como as águas do rio.